Estamos de volta aqui para a série Infectados e Agora. Esse é o terceiro sábado e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vacina. É isso mesmo. Nós estamos falando tanto aí, né, no dia a dia sobre vacina e sobre busca da cura e nós estaremos falando um pouquinho também da vacina hoje em relação a esse vírus que é o pecado que nós já vimos aí há 2 finais de semana atrás. E eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia no texto que nós encontramos no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 25. Já que vamos falar sobre a vacina em relação ao pecado, como curar desse vírus terrível que é o pecado, eu gostaria de meditar com vocês nessa parábola. Quando nós lemos uma parábola, nós precisamos entender algumas coisas importantes. A primeira é a seguinte: a parábola não é a verdade em si própria, ela traz uma verdade, ela ilustra uma verdade, é uma metáfora. E nessa manhã nós vamos ver essa parábola. A parábola das 10 virgens. Ela tem, então, agora o objetivo de trazer verdades muito importantes para o nosso tempo. E nessa manhã eu quero que você preste atenção nos detalhes. Detalhes que são fundamentais para a época em que estamos vivendo. Essa é uma verdade presente. Existem verdades que já se passaram, profecias que já se cumpriram. Mas esta verdade é uma verdade para o nosso tempo. E por isso que ela se torna tão importante, tão significativa, porque uma verdade presente tem a ver com o dia a dia nosso, tem a ver com o que nós estamos passando. E eu escolhi justamente esse texto nessa manhã, porque nós estamos vivendo um momento bem delicado e essa parábola ela tem a ver com o nosso tempo. Então fique atento porque o recado é para nós. Vamos ao texto então? Mateus capítulo 25, verso 1 até o verso 12. E diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide, antes, aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. E eu vou avançar o verso 13 e diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Existe uma lenda persa muito interessante que conta a história de 2 homens que foram contratados pelo rei. O rei, ele resolveu então agora dar uma tarefa, a mesma tarefa para esses 2 homens. Chamou um de seus empregados, um dos seus capatazes, um dos seus chefes de setor, e pediu para que ele contratasse 2 homens para que pudessem esvaziar um poço. E a lenda diz que esses 2 homens foram contratados. E eles tinham então a tarefa de, com a ajuda de um balde e uma corda, esvaziar um poço de água. Mas não era só isso. Existia um cesto de vime, esse que normalmente a gente vê os indígenas produzirem, que estava ao lado do poço. E a tarefa era: deveriam pegar a água com o balde, deveriam colocar dentro desse cesto ou dessa cesta de vime. E eles então começaram a fazer isso. Só que passou 1 hora, passou 2 horas, um dos empregados começou a ficar irritado, começou a ficar inquieto. E ele dizia para o outro: Que tarefa é essa? Eu tenho muito mais o que fazer, eu tenho muito mais capacidade. Por que o rei me pede para fazer uma coisa tão simples? E outra, é uma coisa tão insignificante, tão estranha, você pegar a água do poço e colocar dentro do cesto de vime, a água se esvai e vai embora. Isso não é tarefa para mim. Largou aquela tarefa, virou as costas e foi embora. O outro empregado, muito fiel, não estava entendendo o que estava acontecendo, mas pensou: se o rei pediu é porque tem sentido. Se o rei pediu, eu tenho que permanecer fiel até o fim. E ele continuou então esvaziando, tirando água do poço, colocando dentro do cesto, a água ia embora pela terra. Ele não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas ele tinha muito claro em sua mente que tinha que ser fiel até o fim.
E ele então agora foi esvaziando, esvaziando o poço, esvaziando, esvaziando. Já estava chegando ao pôr do sol. E ele então agora começa a perceber de que o poço já não tinha mais água. Mas quando ele começa a tirar as últimas gotas d'água daquele poço, ele percebe que algo começa a brilhar lá no fundo. Se tratava de uma pedra de diamantes. E ele tira aquela pedra e ele então agora entende o que estava acontecendo. O rei, por algum motivo, havia perdido aquela pedra e queria que aqueles homens esvaziassem o poço para resgatar a pedra de diamantes. E por isso o cesto, porque caso a pedra fosse pega ali dentro daquele balde, ela não iria ir embora. E então agora ele pega a pedra, chama então aquele homem que havia o contratado e diz, está aqui aquilo que o rei queria. Naquele instante, o rei então foi chamado. E aí então o rei chegou, olhou para ele, deu um aperto de mão e um abraço e disse, você foi fiel até o fim, parabéns. Eu quero te dizer que eu já contratei muitos homens, dezenas de homens, e ninguém teve a paciência de ser fiel até o fim. Você foi fiel até o fim, e o seu pagamento está aqui. Pegou a pedra de diamante e entregou para ele. Eu conto essa história, queridos, porque nós precisamos entender que precisamos ser fiéis até o fim. A parábola está falando aqui de dois grupos. Interessante que tem algumas características aqui. Você percebe que o texto está falando de virgens. E interessante que na Bíblia sempre, ou quase sempre, você vai ver que aqui é um pouquinho diferente, quando aparece mulher, é uma referência à igreja pura de Deus. E aqui não é diferente no caso das virgens. Mas nós vamos ver que a noiva aqui não é a igreja. Como assim? Se na Bíblia toda sempre foi assim. Espera um pouquinho aí, não saia daí. Vamos ao texto novamente. Olha o que diz o texto. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas, preste atenção, essas virgens representando um povo puro, elas tomam as lâmpadas. Você sabe que o Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, aqui está se referindo a um povo que tem a lâmpada, a Bíblia em suas mãos. Portanto, aqui está se referindo à igreja pura, a igreja verdadeira que segue os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Aqui está se referindo a um povo que estuda a Bíblia, que crê na Bíblia, como estudamos há pouco na escola sabatina, no princípio sola escritura, que a Bíblia se interpreta por ela mesma, que nós precisamos apenas da Bíblia para a nossa salvação, para entendermos o plano de Deus e o plano de resgate do nosso Salvador. Mas interessante que aqui está falando que 5 delas eram prudentes. E é identificado aqui um outro grupo, 5 nécias ou imprudentes. E interessante algumas coisas que acontecem nessa história. Porque a história fala na sequência o seguinte, verso 3. As nécias ao tomarem as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. Aqui uma diferença muito importante. Interessante isso. Vamos tentar entender o contexto aqui. Quando a gente vai ao livro Parábolas de Jesus, lá existe a afirmação de que Jesus estava sentado com seus discípulos e já era noite. E eles estavam no Monte das Oliveiras. E eles estavam conversando como amigos. Estavam ali batendo um papo. E de repente, nesse ínterim, aparece então um grupo de pessoas indo para um casamento. Na realidade, de acordo com o livro Parábolas de Jesus, nós vemos de que era comum os casamentos acontecerem durante a noite. Na época de Jesus. E Jesus batendo papo ali, conversando sobre o dia a dia, talvez falando sobre como tinha sido aquele dia, ele olha aquela cena daquele grupo, daquele cortejo indo para aquele casamento, e ele agora começa a fazer aplicações comparando ao reino dos céus, comparando aos momentos que antecederiam a segunda vinda de Jesus. E por isso que eu falei no início do sermão, essa é uma verdade presente, tem a ver com o nosso tempo. E por isso a gente tem que entender bem essa verdade. Essa parábola traz mensagens importantes. Eu falei no início, a parábola não é a verdade em si, mas ela traz uma mensagem muito importante. E esse é o objetivo das parábolas, ilustrar as verdades que estão por trás. E como um tesouro que vimos, não é? Que temos que buscar num poço até encontrar esse diamante, precisamos fazer isso com as Escrituras, pesquisar. E o texto está nos propondo isso. E interessante agora que essas virgens, elas se aproximam e Jesus vê com seus discípulos e ele está olhando aquele cortejo e aquelas mulheres e aqueles homens se preparando e tal. Só que acontece algo que não estava no script, não estava no programa. Olha o que diz o texto aí, verso 5.
E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Veja, as virgens representam o povo de Deus, a lâmpada, a Bíblia, e o encontro com o noivo representa a segunda vinda de Jesus. E nós precisamos entender isso. É interessante que enquanto não havia o momento da tardança, ou até mesmo no período da tardança, não havia diferença entre elas. E é isso que a gente vê hoje. Nós vemos um povo que se diz guardador dos mandamentos de Deus, que tem o testemunho de Jesus, e hoje a gente não consegue distinguir quem é fiel e quem não é fiel. Um grupo que se relacionava com Deus, e é o que nós vemos hoje, e um grupo que se relaciona apenas com as coisas de Deus. E essa é a grande diferença da parábola. Por que que um grupo armazenou azeite e o outro não armazenou? Porque um grupo é representado por aqueles que realmente estão dispostos a estarem mais próximos de Deus, a viverem uma vida com Deus. O outro grupo apenas se relaciona com as coisas de Deus. Vão à igreja, eles estão nos cultos, eles até nem faltam cultos, eles até vão na escola sabatina, às vezes até se envolvem nas atividades, até têm funções na igreja. Mas existe uma diferença muito interessante, querido amigo, querida amiga. Você ser um amigo de Deus e você ser alguém que se relaciona com as coisas de Deus. E aqui está a grande diferença. E no próprio livro Parábola de Jesus, a serva do Senhor diz que o grupo das nécias não era hipócrita. Alguém pode dizer assim, não, mas as nécias eram hipócritas. Iam à igreja por outros motivos. Não, eles não eram hipócritas. Mas por que as prudentes tinham azeite na vasilha, não é? E por que que as nécias não tinham, ou nas lâmpadas? Porque, na realidade, a diferença crucial aqui é o relacionamento com Deus ou com as coisas de Deus. Você que está assistindo aí, eu quero te fazer uma pergunta. Nós estamos agora nesse período que não podemos, não é, todos ir à igreja, apenas um grupo pequeno está conseguindo retomar. Mas a minha pergunta é, quando você se aproxima da igreja, você se aproxima de Deus ou das coisas de Deus? Essa é a grande questão. Você é uma pessoa que tem relacionamento com Deus ou com as coisas de Deus? Porque o texto aqui que Jesus usa, ele diz que, na realidade, um grupo que se aproxima, que tem relacionamento com Deus, que estuda a Bíblia, que ora, que faz jejum, não é, com a busca de uma renovação espiritual, ele tem a alegria de armazenar o azeite. Mas, pastor, o que é o azeite? O azeite representa nada mais, nada menos do que o poder do Espírito, ou o próprio Espírito. Essa capacidade de superar obstáculos sem se deixar vencer, porque Deus está com você. Essa capacidade de você confiar plenamente quando as coisas não estão indo bem. Então veja a diferença. Um grupo está com Deus, outro grupo está apenas com as coisas de Deus. E é terrível você ver uma pessoa que se envolve tanto com as coisas de Deus e não poder entrar na festa. E a Bíblia diz que um bom grupo não vai poder entrar na festa, pelo menos na parábola, metade do grupo. A Bíblia fala do tempo de misericórdia. O texto diz que houve uma tardança. Eu lembro do texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, que diz assim, que Deus não retarda a sua vinda. Na realidade, Ele simplesmente está dando um tempo a mais para que muita gente se arrependa. Você está entendendo? Esse momento que a gente está vivendo agora, essas coisas que estão acontecendo no planeta, são oportunidades de Deus para que você que está assistindo se arrependa. Para que você deixe de ser crítico, de ser invejoso, deixe de ser egoísta, deixe de ser, não é, uma pessoa má ou uma pessoa que talvez seja displicente com as coisas de Deus. Essa é uma grande oportunidade que Deus está nos dando. O tempo de tardança. Eu lembro que uma vez eu li uma história de uma garotinha. E essa garotinha, ela tinha perdido a mãe e agora estava sendo educada pela irmã mais velha. E ela tinha uma gratidão tão grande por causa dessa irmã, que um dia ela passou na frente de uma relojoaria. E na vitrine ela viu um relógio lindo. E aí aquele relógio brilhava e ela pensou, esse relógio poderia ser da minha irmã. E interessante que aquela garotinha, ela tinha na sua sacolinha algumas moedinhas. E ela pegou então algumas moedinhas que tinha na sua sacolinha e foi em direção ao balcão daquela relojoaria. E colocou aquelas moedinhas em cima da mesa. E colocou ali. E disse para a pessoa que estava atendendo, eu quero aquele relógio. Aquele relógio custava muito dinheiro. Aquelas moedinhas não davam nem para comprar um dos ponteiros do relógio. E naquele instante então, o homem que atendeu, casualmente era o dono da relojoaria, deu um sorriso, e disse, para que você quer esse relógio?
para dar para a minha irmã. A minha irmã, ela cuida de mim desde que a minha mãe morreu. E aquele homem começou a perguntar mais, e ele ficou sensibilizado. E naquele instante, aquele homem pegou o relógio, colocou dentro do estojo, começou a embrulhar, pegou aquelas poucas moedinhas que aquela menina deixou em cima do balcão e entregou o relógio. Obviamente que aquele relógio custava muito dinheiro. Aquele homem estava presenteando aquela menina. E aquela menina, pensando que tinha comprado aquele relógio com aquelas poucas moedinhas, saiu feliz da vida e foi para casa. Chegou em casa, deu um abraço na irmã e entregou o presente. Esse presente é para você. A irmã ficou apavorada e ela disse: como? Você não tem dinheiro para comprar um relógio desse? De onde você tirou esse relógio? Esse relógio custa muito caro, eu sei, olha a marca dele. E ela então disse: olha, eu comprei na relojoaria tal, vamos lá. E então pegou a menina e foi até a relojoaria para devolver o relógio, com medo de que, de repente, aquela menina pudesse ser presa, ou até ela mesma, porque não sabia o que estava acontecendo. Mas quando chegou lá, ela colocou, então, aquele estojo com aquele pacote aberto em cima, falou com o dono e disse: olha, eu vim devolver, porque a minha irmã veio com esse relógio dizendo que tinha comprado, ela não tem dinheiro para pagar. E aquele homem disse: como assim? Ela já me pagou. E naquele instante, ela ficou, então, olhando para ele e disse: ela pagou, mas ela não tem dinheiro. Ela não tem condição. E ele disse: sim, ela pagou, com o coração agradecido. Mas está aqui, quanto custa? Quem sabe eu compro, então, se o senhor não quer receber de volta. Esse relógio é dela. Mas quanto ela pagou? E ele disse: o preço das minhas mercadorias é, na realidade, um assunto sigiloso entre eu e os meus clientes. Pode levar. O coração agradecido dessa menina pagou o preço do relógio. Você conhece uma história parecida? Jesus, ele fez de tudo por nós, nos deu algo que nós não merecíamos, que é a salvação. E ele está pedindo um coração agradecido, ele está pedindo que você e eu estejamos no grupo das virgens prudentes, daquelas que estão dispostas a armazenar o azeite, o poder do Espírito Santo, e isso não se faz se relacionando com as coisas de Deus. Quanta gente vai se perder dentro da igreja, quanta gente vai se perder trabalhando para Deus. Quanta gente vai se perder porque não entende de que o azeite é nada mais, nada menos do que o poder dado àqueles que se relacionam com Deus. Eu estou falando para alguém que se relaciona com as coisas de Deus. Meu querido, minha querida, você precisa ficar atento, porque a parábola foi antecipada pelo próprio Cristo. E o texto continua dizendo: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. Que triste, não? Você viver a vida toda dentro da igreja, você trabalhar para Deus, quem sabe ser um líder, quem sabe até ser assalariado de Deus, ou da igreja de Deus, e se perder. Isso é muito triste, mas isso vai acontecer, porque Jesus disse que, infelizmente, pelo menos na parábola, metade do povo não está preparado. Metade das virgens não estão fazendo aquilo que Deus espera, que é um relacionamento íntimo com Ele e não com as coisas dEle. Nessa manhã eu quero que você reflita um pouquinho sobre essa parábola. Ela tem uma verdade presente muito grande, muito linda. O azeite representa esse poder resultante da comunhão diária. Quanto tempo você dedica para o estudo da Bíblia e oração? Ou melhor, você também se envolve na missão como resultado dessa comunhão? Você tem prazer em ir à igreja? Eu tenho visto tanta gente aí colocar nas redes sociais: que saudade da igreja. Eu confesso que eu estou bem curioso, porque quando voltar a oportunidade das pessoas irem à igreja, eu quero ver se as igrejas vão estar cheias mesmo. Confesso que eu estou muito curioso. Porque hoje muita gente fala: eu gostaria de estar com os meus irmãos e tal. Mas qual é a motivação que te leva para ir para a igreja? É essa comunhão que você tem em casa com Deus, que traz vontade de você ir à igreja agradecer a esse Deus maravilhoso? Ou é apenas porque você quer se encontrar com os seus irmãos? Talvez essa seja também uma diferença. As nécias, na realidade, se envolviam com as coisas de Deus, mas o azeite não armazenaram. O azeite, o poder do Espírito Santo, não foi armazenado porque elas não tinham comunhão diária, não estudavam a Bíblia, não oravam, não dedicavam tempo suficiente em casa para armazenar o azeite. E eu creio que é muito pior alguém que sonha
em poder entrar na festa e não entrar, do que aquele que não sonha entrar na festa. Muita gente não vai entrar na festa, mas quantos sonham entrar na festa e não vão poder? Porque hoje permitem que o vírus do pecado tome conta da sua vida. É triste isso. Lembre que a virtude de uma pessoa, na realidade, não se mede por ações excepcionais. A virtude de uma pessoa não se mede por conquistas excepcionais, mas por hábitos cotidianos. Grave isso. A virtude de uma pessoa não se mede por ações, atitudes excepcionais, conquistas excepcionais, mas por hábitos cotidianos. Pequenas coisas, como estudar a Bíblia, como orar, como ter um programa de jejum, para ter mais comunhão com Deus, para que quando no momento da tardança que estamos vivendo, possamos estar prontos para resistir. E aqui é uma ilustração clara do momento em que a graça será tirada de nós, não teremos mais oportunidade de escolha. E somente aqueles que tiveram comunhão pessoal com Deus poderão permanecer firmes quando o Espírito Santo não estiver mais agindo como nosso Consolador. João 16:8 diz que Ele é o nosso Consolador, é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas a profecia também nos diz que chegará um momento em que Ele não vai mais atuar, e nesse momento, somente aqueles que tiverem um azeite vão poder agora permanecer fiel, e vão poder entrar na festa e se encontrar com o noivo. O encontro com o noivo representa a volta de Jesus. Eu quero dizer para você, querido amigo, querida amiga, que a inspiração nos diz que Jesus já poderia ter vindo. A serva do Senhor disse em 1851, isso está registrado no livro Primeiros Escritos, página 58. Tempo de Jesus permanecer no lugar santíssimo está quase terminado. Isso foi em 1851. Agora, em 1868, no livro Testemunhos, volume 2, página 194, ela diz: amanhã gloriosa é adiada. Por quê? Porque o povo começou a se relacionar com as coisas e não com Deus. Em 1883, no manuscrito 4 de 1883, ela diz: Cristo teria vindo antes se houvessem mantido a fé. E em 1900, no livro Testemunhos, volume 6, página 450, ela disse: Cristo já teria vindo. Nós estamos vivendo um tempo de tardança. Se pegar a última data, 1900, mais de 120 anos. E aí eu te pergunto, você acha que não está perto de Jesus voltar? Está bem perto, querido. Falta pouco. Você precisa acreditar nisso, você precisa confiar nas promessas de Deus. Eu fico triste com pessoas que dizem que seguem a lâmpada, que têm a Bíblia na mão, mas quando as lutas, as dificuldades vêm, não confiam nas promessas de Deus. Isso me entristece. Eu gostaria que você entendesse de que as promessas de Deus foram feitas para nós seguirmos e confiarmos nelas. Deus disse que vai proteger o seu povo, mas é o povo obediente, não é o povo nominal. Não é o povo que tem o nome no livro da igreja ou no sistema da igreja. Mas é o povo que realmente é fiel, que é um povo que é submisso, obediente, porque Deus não nos chamou para termos sucesso, mas para sermos fiéis. Deus está nos chamando nessa manhã para acordarmos. Mas é possível que alguns vão acordar e não vão ter o azeite. Só que o momento de armazenar o azeite é agora. É agora. Interessante que a classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Parábola de Jesus, página 411. Não é hipócrita. Isso que mais me deixa preocupado. Porque é fácil você identificar um hipócrita. Ele fala uma coisa, vive outra. É bem fácil. É só conviver com ele. Agora, o que mais me deixa preocupado é que as virgens nécias não são hipócritas. Até são sinceras. Mas elas não têm tempo para Deus. Elas se envolvem tanto com as coisas de Deus que não tem tempo para Deus. Você já viu alguém que corre tanto nos dias de culto normais? E atende um, e atende outro, e faz isso, e faz aquilo, e vem à frente, e vai atrás. Mas não tem tempo para assistir e adorar a Deus num culto? Isso já aconteceu comigo. A gente corre tanto com as coisas de Deus, mas não tem tempo para Deus. Essa é a diferença. Nós precisamos acordar. Não há tempo mais para brincar. Manter-se fiel é agora a nossa meta. Se o Espírito Santo não introduzir a verdade no íntimo, do interior, o caráter não vai ser transformado. Por isso a necessidade do azeite. E aqui nós vemos a diferença. 5 não puderam entrar. E olha o que diz aí.
verso 9 e verso 8, não é? O 8 diz assim: e as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não dá. Pastor, mas quem é a noiva? Abrem Apocalipse capítulo 21, olha o que diz aí. Apocalipse capítulo 21 responde quem é a noiva. Apocalipse 21, verso 9 e verso 10. E diz assim: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou o quê? A santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Quem é a noiva? É a santa cidade. Quem vai poder entrar na santa cidade como convidado? As virgens prudentes. Quem é o noivo? Jesus. E quando o noivo chega? Por ocasião da segunda vinda. E quando vai ser o casamento? Quando ele estiver adentrando a cidade celestial, a cidade santa. Quando começar o milênio, ali então se dá o casamento. E quando vai ser a festa? Durante o milênio. Você já viu que privilégio Deus está dando para as virgens prudentes? Participar da festa, das bodas do Cordeiro, durante o milênio. Você quer participar das bodas do Cordeiro? Você quer fazer parte dessa festa? Por que eu contei nessa estrutura? Porque o casamento judaico era assim. Olha como é que funcionava o casamento judaico. O noivo ia para a casa da noiva e fechava o contrato com o pai da noiva. Eu quero casar com a sua filha. Ok. Voltava a construir uma casa. Interessante que a estrutura da parábola é bem essa. E depois voltava a buscar a noiva e aí então levava para as festas, juntamente com os demais. E depois da festa, ele trazia a noiva para a casa que ele havia construído. Sabe quando é que Jesus vai trazer a noiva para casa? Quando terminar os 1000 anos. E essa noiva agora virá para a nova terra. E essa terra, de acordo com o Apocalipse, será então a capital do universo. Olha que coisa linda. Jesus pega a estrutura do casamento judaico e agora então apresenta a parábola dentro dessa estrutura. Queridos, Deus está nos chamando para nós fazermos parte dessa festa, durante 1000 anos. E Deus está nos chamando para nós também fazermos parte desse lugar, onde Ele vai levar a noiva, a cidade santa, será transportada para essa nova terra. A casa que Ele vai preparar, a casa definitiva. Não estou me referindo à casa nos 1000 anos, essa é outra história. Mas diante da parábola, a casa definitiva será a nova terra. Um mundo que foi contaminado pelo vírus do pecado, mas que tem a vacina, a Bíblia e o poder do Espírito. Deus está nos chamando para isso. Eu quero encerrar contando uma história que vivi em 1993. Estava fazendo o 2º ano de teologia. Tudo normal, uma sexta-feira. E aí então, naquela sexta-feira, fomos para a aula, morava no residencial. Nesse colégio tinha não só a faculdade, mas também o lugar onde os alunos moravam, os solteiros. E eu morava no residencial, no quarto 110. E aí saí, então fui para a aula, mas naquela sexta-feira, um dos professores que dava os 2 últimos períodos faltou por algum motivo. Teve um problema de saúde, não pôde vir. E aí então um colega casado disse, vamos jogar bola? A minha turma gostava muito de jogar bola, mas muito mesmo. Eu não sei se isso é mal de pastor gosta de esporte, pelo menos a maioria que eu conheço. E aí então, nós fomos para o campo de futebol. Chegamos no campo de futebol, lá estavam os casados com seus carros ali e tal, tinham ido em casa. Eu lembro que eu fui até o quarto 110, troquei de roupa, coloquei a bermuda, coloquei a camiseta, coloquei o tênis. E eu lembro apenas disso, e fui para o campo e não lembro mais nada. Eu só lembro que eu acordei dentro de uma ambulância indo para a Unicamp em Campinas. Isso foi no interior de São Paulo. E quando eu tentei levantar dentro da ambulância, o pastor Douglas Mensley, que hoje é diretor do UNASP Campus 1, ele era o preceptor, ele pegou na minha mão e disse, Marcos, se acalma. E eu tentei levantar, uma dor de cabeça terrível. E eu perguntei, o que aconteceu? Ele disse, você bateu a cabeça, fica tranquilo. E eu disse, ficar tranquilo? Está me doendo a cabeça, eu quero saber o que está acontecendo. E a ambulância, aquele barulho de ambulância, aquela sirene. E aí naquele instante ele disse, Marcos, se acalma que nós estamos indo para a Unicamp. Nós vamos fazer exames lá, ver se você está bem. E eu vou ficar contigo o tempo todo. E de fato, tenho uma gratidão muito grande ao pastor Douglas Mensley. E ele ficou comigo o tempo todo.
E ali foi um dia de muitos exames. Tomografia, e aí você imagina, né? Eu entrando dentro daqueles aparelhos o dia inteiro, e médico, enfermeiro, o dia inteiro. E eu com uma dor de cabeça terrível. E eu queria saber o que estava acontecendo, mas ninguém me falava. Até que eu consegui falar com o pastor Douglas no intervalo de um desses exames, e ele me disse: Marcos, você foi disputar uma cabeçada com o Rubens. E vocês dois bateram a cabeça. E você desmaiou, você teve convulsão, parada cardíaca, ele também desmaiou, mas logo em seguida voltou. Você precisou ter sido ressuscitado com respiração artificial, e um dos colegas conseguiu trazer até aqui a cidade ali mais próxima, e eu vim na sequência, e aí consegui chegar a tempo para ir na ambulância com você. Eu sei dessa história porque ele me contou, porque eu não lembro de mais nada. E eu lembro que, chegando depois de volta no colégio, com uma dor terrível, já de noite, os meus colegas vieram e traziam comida, e todo mundo achou que eu ia morrer. E num colégio interno, onde tem muitos alunos que convivem junto, a notícia se espalha rápida. E a notícia era de que eu ia morrer. E eu já não sabia o que estava acontecendo, se ia morrer ou não. Mas eu sei que eu estava com uma dor de cabeça muito grande. E a conclusão é, de acordo com os médicos, que não ficou nenhuma sequela. A minha esposa ainda brinca que acha que ficou alguma coisa, mas eu acho que não ficou nenhuma. E o fato é de que os exames disseram que está tudo bem. A única coisa que aconteceu foi uma amnésia parcial. Eu esqueci do momento em que eu fui para o campo até o momento em que eu acordei naquela ambulância. E eu fiquei uma semana ali, sendo paparicado pelos colegas e tal. Até está ficando bom a situação, sabe? Mas uma dor terrível, uma dor de cabeça terrível. E naquela semana eu refleti muito sobre a minha vida. E eu lembro que em algum momento veio uma voz que me dizia assim: você está vivendo agora uma vida emprestada. E eu fiquei com aquela frase, uma vida emprestada. Você está vivendo uma vida emprestada. E eu gravei aquilo. E eu confesso para vocês que eu entendi de que era Deus dizendo para mim que eu poderia ter morrido, mas pela misericórdia dele, eu estava vivendo uma vida emprestada. E hoje eu vivo uma vida emprestada desde 1993. E eu entendi que Deus permitiu que eu vivesse uma vida emprestada para poder pregar o Evangelho. E é por isso que hoje eu prego meus sermões como se fosse o último sermão. É por isso que eu estou pregando para você, porque eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a alguns minutos, e muito menos com você. E eu creio piamente de que nós temos que aproveitar o tempo que Deus nos deu de misericórdia, no meu caso, o tempo, os anos emprestados que Ele me deu, para pregar e me desgastar na palavra de Deus. E eu gostaria de fazer esse apelo nessa manhã para você que está me assistindo. Você não pode brincar, porque você pode estar dentro da igreja, você pode estar se envolvendo com as coisas da igreja, você pode ser até um funcionário da igreja, mas se perder e não poder entrar na festa que Jesus está preparando, que Deus Pai está preparando para o noivo e para a noiva. Você não quer tomar uma decisão de se aproximar mais de Deus? Será que não chegou a hora de você entregar a tua vida completamente ao Salvador Jesus? Eu vou chamar a Patrícia agora, ela vai cantar nesse momento. Mas eu gostaria que você, ao ouvir essa música, você desse a oportunidade para o Espírito Santo tocar no teu coração. Lembre que uma pessoa não vai ser reconhecida por atos excepcionais no reino de Deus, mas por atos cotidianos, como estudar a Bíblia, orar e ter um programa fiel de jejum. Deus está nos conclamando a nos arrependermos. Deus está te chamando para que você armazene um azeite, para que você realmente tenha o poder do Espírito Santo trabalhando em tua vida, para que dessa forma nós possamos estar na Canaã eterna. Eu creio piamente que estamos vivendo os últimos momentos da história desse planeta. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não é por causa de uma epidemia, é por causa de vários sinais, dentre os quais uma epidemia faz parte. Mas não há mais tempo para brincar, porque o tempo de tardança, ele já está longo demais. E Jesus está voltando. Se você quer realmente entregar a sua vida a Jesus, tem o telefone aí que você pode entrar em contato. E nós teremos um pastor que vai entrar em contato rapidamente com você. Se você quer voltar para a igreja, se você quer reafirmar o seu compromisso com Deus, se você quer estudar a Bíblia, se você quer se batizar, está aí o telefone. Não perca tempo, porque a misericórdia está acabando. Enquanto ela canta, eu quero te convidar a ficar em pé, aí onde você está, demonstrando o seu amor pelo Salvador Jesus com essa atitude.
Estava aqui admirando o céu, tentando imaginar você, vendo a beleza de tua criação. Me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia e o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que o meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Estava aqui admirando o céu, tentando imaginar você, vendo a beleza de tua criação. Me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia e o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que o meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas eu só sei que o meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. De vez em quando eu encontro o Rubens. Hoje ele é diretor de educação para todo o sul do Brasil. Ele lidera muitas escolas aqui no sul do Brasil. E eu olho para ele e lembro da nossa cabeçada lá no campo de futebol no colégio. E eu lembro que eu estou vivendo vida emprestada, mas sei que ele também está vivendo vida emprestada. E quando vejo o esforço dele para salvar pessoas por meio da educação, me motiva ainda mais
porque eu sei que Deus está nos dando oportunidades, está sendo misericordioso com a gente. E como Deus está sendo misericordioso comigo e com Ele, Ele está sendo com você também. E eu sei que hoje eu vou pregar a última vez para alguém que está assistindo. E é a oportunidade de você tomar uma decisão, porque pode ser a última vez que você vai ter o tempo de misericórdia. Deus está te chamando, querido amigo, querida amiga. Não brinque, porque é muito triste você estar às portas da festa e não poder entrar. E por isso Deus está dizendo: filho, filha, hoje se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Entrega a tua vida ao Senhor. Permita que o Espírito Santo transforme o teu ser. Eu quero orar por você agora. E vou clamar para que Deus nos dê a oportunidade para nos arrependermos. Querido bom Pai, nessa hora nós queremos agradecer pelas pistas indicativas que temos no caminho, que são as profecias, nesse caso as parábolas. E muito obrigado, porque o Senhor nos deu dicas importantes para que nós pudéssemos aproveitar a chance da salvação. Obrigado, Senhor, porque temos a Bíblia. Obrigado, porque temos a oportunidade de adorar mesmo à distância. Alguns já estão nas igrejas. Mas ajude, Pai, que nós não sejamos aqueles que se envolvem com as tuas coisas, mas não se envolvem contigo. Ajude que a gente possa se envolver com a tua pessoa. Pai, ajude que a gente possa armazenar o poder do Espírito para sermos transformados e para vivermos no momento em que não teremos mais graça. Querido Deus, nesse instante, eu quero te dar a notícia de que nós estamos com o coração aberto. Existem pessoas que estão assistindo que precisam tomar decisões. Existem pessoas que estão em pé, lá na sua casa, com a família, às vezes sozinhos. Crianças, adultos, pessoas de mais idade. Aceita o pedido de perdão e nos dê a chance da salvação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.